A razão pela qual acredito que ele é tão importante é que agora você pode realmente possuir e controlar seu próprio dinheiro, diferentemente do sistema antigo, onde sempre havia um intermediário em todos os pontos de contato. E mesmo com moedas metálicas como ouro e prata, existia um cunhador de moedas, e os poderes centralizavam e controlavam esse processo. Você sabe, mesmo quando as moedas de ouro eram abundantes, em algum momento tornou-se ilegal cunhar suas próprias moedas. Não é verdade? Existe a Casa da Moeda, e esse é o grupo que pode cunhar as moedas. E, é claro, quando se centraliza o poder e o controle, elas se corrompem e começam a ser cortadas e misturadas com outras coisas. Com o Bitcoin, você se livra de todas essas deficiências em todos os outros sistemas monetários que já foram criados na humanidade. À medida que o Bitcoin atinge novos recordes históricos, Samson Mow captura a gravidade deste momento. Uma mudança sísmica na história do próprio dinheiro. Durante séculos, a humanidade confiou em intermediários, bancos, governos e até mesmo nos detentores do ouro para proteger a riqueza. No entanto, repetidamente, estes sistemas foram envenenados pela corrupção, manipulação e ganância. Então apareceu o Bitcoin, a resposta audaciosa de Satoshi Nakamoto à história monetária falha da humanidade. Não era apenas uma moeda, era um manifesto, um chamado para a autodeterminação financeira e um futuro livre do controle centralizado. Diferente de tudo antes dele, o Bitcoin oblitera as vulnerabilidades dos sistemas legados. O ouro, antes reverenciado, sucumbiu à corrupção humana, a sua pureza diluída pelas próprias instituições destinadas a protegê-lo. O Bitcoin transcende estas falhas com um design incorruptível e descentralizado que capacita os indivíduos a transacionar com liberdade absoluta. Não é apenas uma moeda, é uma fortaleza, um farol, iluminando o caminho para um mundo sem guardiões. Este não é um mero salto tecnológico, é uma revolução do espírito humano. O Bitcoin nos desafia a repensar tudo o que sabemos sobre riqueza e poder, enquanto o mundo assiste com admiração à sua ascensão meteórica. Uma pergunta para no ar. Você irá reivindicar o seu lugar neste renascimento financeiro sem precedentes? Vamos lá assistir a mais clipes da entrevista explosiva de Samson Mow para obter mais informações. Já agora, não se esqueça de curtir, inscrever-se e habilitar as notificações para conteúdo adicional aprofundado. Portanto, eu diria que, de modo geral, o período de tempo em que o Bitcoin está ganhando velocidade parece ser mais rápido do que eu previa inicialmente. Tivemos um tipo de ataque de uma Estado-nação com a China impondo restrições à mineração e também tivemos uma Estado-nação, El Salvador, adotando o Bitcoin como moeda oficial. Na minha opinião, essas coisas aconteceriam talvez em alguns anos, mas já ocorreram. Portanto, eu diria que o processo está se acelerando. No entanto, em termos de ação de preço, acredito que estamos um pouco atrasados. Estamos oscilando em torno de quase 100 mil agora, ou 0,1 milhão, e acredito que já deveríamos ter alcançado esse ponto. Penso que neste ano já deveríamos estar na faixa dos 500 mil, se não 1 milhão. Quanto a esse atraso, eu diria que é, em grande parte, um resquício das consequências de todas as atividades fraudulentas realizadas pelo ecossistema de criptomoedas. Assim, estamos sendo punidos pelo que eles fizeram, e esse é o resultado. Como no caso do Bitcoin, o preço está estável. Acho que no caso do Bitcoin ainda não estamos prontos para valores maiores. Por isso, comecei a promover a notação M ou notação de milhão. Alguns a chamam de notação Mel e outros de notação Michael, por Michael Saylor, mas é apenas o próximo passo lógico. Já falamos de Bitcoin em termos de K, certo mil. Não é 100 mil, é 100K. Portanto, a progressão lógica é I para M e eventualmente B para bilhões. Contudo, não há um limite superior definido para o Bitcoin. Eu acredito que ultrapassaremos esse limite, que pode ser chamado de limite de Veblen ou algo similar, mas por meio do qual começaremos a desmonetizar outros grandes conjuntos de ativos já existentes, como ouro, imóveis e outros. E a partir desse ponto, o processo de valorização se acelera para cima. Portanto, acredito que esse ponto ideal está em algum lugar entre 400 e 600 mil, e é nesse momento que realmente começamos a transferir a capitalização de mercado do ouro para o Bitcoin. Assim, tratar-se de apresentar o Bitcoin de uma maneira que as pessoas possam perceber que ainda existe um enorme potencial de crescimento, preparando-o para alcançar $1 milhão. O Bitcoin continua a crescer cada vez mais.
o que eu acho que algumas pessoas não conseguem perceber, pois pensam bem, já cresceu muito. O argumento de retornos decrescentes é algo que muitos mencionam. No entanto, não há realmente retornos decrescentes. Quando um sistema monetário inferior é substituído, ele simplesmente deixa de existir. Portanto, não é tanto que eu acredite que estaremos discutindo bitcoins com valores bilionários, se pensarmos no preço em termos de moeda fiduciária. Mas acredito que ultrapassar a marca de alguns milhões, talvez em torno de 5 milhões, é quando as pessoas começam a rejeitar moedas fiduciárias e começam a aceitar SATs. E isso se transforma na nova norma. Então, nunca chegaremos ao ponto em que um Bitcoin valerá $1 trilhão. Vamos abandonar totalmente o padrão fiduciário e adotar o padrão Bitcoin. Nesse momento, talvez você pague $10 por um café, o que é um pouco ridículo, não é mesmo? E você pode acabar pagando 10 ou até $15 por um hambúrguer, mas lembre-se de que seus avós pagavam apenas 15 centavos por um hambúrguer. Então, quando retornarmos ao Bitcoin, ao padrão do Bitcoin, e reavaliarmos o preço para Satoshi, acredito que as pessoas estarão ganhando cerca de 15 sats por hora, com o salário mínimo, caso ainda exista salário mínimo. Contudo, tudo parecerá mais normal e os números se tornarão normais. Samson Mow destaca a rápida evolução do Bitcoin, superando as perspectivas com marcos como a adoção de El Salvador e a repressão à mineração do Bitcoin na China. No entanto, ele observa que o preço do Bitcoin está subvalorizado devido às consequências de atividades fraudulentas no espaço criptográfico do último ciclo. Comparando o Bitcoin a uma bola de praia mantida debaixo d'água, Mow prevê que o seu preço irá disparar assim que as forças reprimidas diminuírem. Defendendo a notação M para refletir melhor o valor crescente do Bitcoin, ele prevê uma mudança para um padrão Bitcoin que irá reprecificar a economia global, substituir moedas fiduciárias e criar um sistema financeiro simplificado e descentralizado impulsionado por satoshis. Mow prevê ainda uma rápida aceleração no crescimento do Bitcoin, preenchendo a lacuna entre a sua adoção e preço. Ele prevê o Bitcoin substituindo moedas fiduciárias completamente, desafiando a teoria da coexistência de figuras como Michael Saylor. Mow destaca a posição precária do dólar americano, sobrecarregado por dívidas crescentes e mudanças geopolíticas que favorecem a adoção do Bitcoin. Ele afirma que moedas fiduciárias fracassadas irão desaparecer à medida que Bitcoin se torna um padrão global. Com crescimento exponencial no horizonte, Mow prevê uma mudança transformadora, remodelando o sistema monetário global daqui a uns 2 anos. Vamos lá assistir a mais clipes desta entrevista. Eu diria que a adoção está mais avançada do que eu imaginava há 10 anos, mas o preço está atrasado. Quando há essa diferença, uma coisa alcança a outra rapidamente. Não acho que a adoção esteja diminuindo, então o preço vai acelerar. Sempre acreditei que o Bitcoin é exponencial por natureza, pois a adoção tecnológica é geralmente exponencial e o dinheiro é ainda mais essencial. A Bitcoin é mais importante para a civilização do que coisas básicas como um telefone celular, certo? Portanto, a curva de adoção definitivamente deve estar se aproximando da exponencial. Agora, as curvas exponenciais são muito íngremes. Portanto, quando se prevê quando isso vai acontecer, pensasse que será daqui a 5 ou 10 anos. Mas, devido a essa inclinação da curva, é realmente difícil dizer. Por exemplo, acho que, honestamente, será no máximo no próximo ano ou no ano seguinte. Portanto, dentro de um período de 2 anos, começaremos a observar essa curva exponencial, que se tornará muito íngreme e, de repente, será extremamente abrupta e as pessoas começarão a notá-la. Existem 2 linhas de pensamento sobre isso, eu diria. Uma dessas linhas de pensamento está alinhada com o que estou afirmando, que é a ideia de que o Bitcoin substituirá o dólar, e isso ocorrerá de maneira bastante rápida. As pessoas não estarão esperando por isso e, eventualmente, tudo será precificado em sats ou Bitcoin. A outra escola de pensamento eu acho que é mais a escola de pensamento de Saylor, que parece acreditar em uma coexistência entre as moedas. Algumas pessoas que reagirem às minhas postagens online estão muito agressivamente inclinadas para essa ideia e negam completamente a possibilidade de dólar desaparecer. É realmente difícil ver essas coisas acontecendo, eu entendo. Mas acredito que quando as moedas fiduciárias fracassam, elas fracassam de forma espetacular e abrupta. Não há um período de carência real, porque em determinados momentos ninguém mais quer a moeda. Se eu dissesse a Scott que venderia peles de castor por $50, você as compraria. Se não precisar delas, aceitaria como dinheiro? Provavelmente não. Certo, então, as moedas menores desaparecem com o tempo e deixam de ser dinheiro, tornando-as ornamentais, colecionáveis ou algo assim. Assim, ele volta a ser
você sabe, um dinheiro mais primitivo. E a outra parte é, eu acredito que o dólar pode fracassar, eu realmente acho que isso faz parte dessa equação, porque se olharmos para a dívida atualmente, ela está em 36 trilhões e continua crescendo cerca de 1 trilhão a cada ano. E isso vai se acelerar devido à mágica dos juros compostos. Existe uma escola de pensamento que sugere que o Departamento de Eficiência Governamental resolverá isso cortando os gastos. Mas você pode reduzir todos os gastos que quiser, porém essa dívida continuará a crescer a uma taxa extremamente rápida. E a composição é uma das maravilhas do mundo. Então é ótimo se você estiver compondo de forma positiva, mas se for compondo dívidas, é muito ruim. Portanto, a questão é, será que os Estados Unidos conseguirão sair dessa espiral de dívidas enquanto o mundo está se afastando geopoliticamente do dólar? E os países estão adotando o Bitcoin como moeda ao mesmo tempo. Portanto, a interação dessas três coisas será realmente o fator determinante da continuidade ou não do dólar. E, mais uma vez, sou da opinião de que ele não vai durar e vai mudar o Bitcoin muito rapidamente. Mas sei que posso estar errado. Talvez Saylor esteja certo e haja essa coexistência, e você pode ver essa coexistência em seu modelo Bitcoin 24. E o que acontece é que ele diminui o crescimento em algum momento, não me lembro onde, mas talvez depois dos 2030, e então é esse tipo de Bitcoin. Acredito que a ideia é que ele coexista com o dólar indefinidamente. O cenário financeiro global está num ponto crítico, com o Bitcoin caindo depois da reunião do Fed. O dólar americano está tentando se recuperar agora depois de ter tido uma alta. E os comerciantes que anteciparam um corte das taxas de juros acertaram. Mas as dicas do presidente eleito Donald Trump sobre a criação de uma reserva estratégica do Bitcoin nos Estados Unidos, que tem eletrizado o espaço cripto, agora parece que perderam um pouco aquela energia de posicionar o Bitcoin como um jogador-chave na fomentação de sistemas financeiros. Isto porque Jerome Powell disse que a economia não estava muito boa e que não ia baixar tanto os juros em 2025. Este movimento duplo destaca uma convergência entre moedas tradicionais e descentralizadas, sinalizando mudanças significativas nas políticas monetárias globais. Os insights de Samson Mow ressoam fortemente com estes desenvolvimentos. Ele enfatizou consistentemente o potencial do Bitcoin para substituir as moedas fiduciárias, incluindo até o dólar americano. E também falou do seu papel no desmantelamento de limitações financeiras tradicionais. Com a adoção acelerante mais rápido que o previsto, Mao ressalta que a trajetória do crescimento exponencial do Bitcoin é completamente inevitável, comparando a sua atual supressão de preço como uma bola de praia mantida debaixo d'água. Uma vez que estas forças supressivas diminuam ou desapareçam, o valor do Bitcoin pode, eu acho que até irá disparar, desafiando assim o domínio das moedas fiduciárias. A visão de Trump de posicionar os Estados Unidos como um centro criptográfico global se alinha com a crença de Mao no potencial transformador que é o Bitcoin. À medida que os rendimentos de tesouro e as preocupações com a inflação dominam os mercados tradicionais, o Bitcoin surge como um farol de soberania financeira pronto para redefinir o comércio, as estratégias de investimento e as políticas monetárias. A questão não é se o Bitcoin vai remodelar a economia global, mas sim o quão rápido esta transformação irá acontecer. Para finalizar, quão realista você acha que o Bitcoin é capaz de substituir completamente as moedas fiduciárias em alguns anos? E como a transição das moedas fiduciárias para um padrão Bitcoin iria remodelar as economias globais? Deixe-me saber o que é que você pensa e acha aqui nos comentários abaixo. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, esmague o botão de curtir, inscreva-se para mais atualizações diárias. As notícias mais importantes irão chegar aqui diariamente e de graça. Lembre-se, conhecimento é poder e eu estou aqui para ajudá-lo a capacitar-se na sua jornada financeira. Até à próxima, bons investimentos. Meu nome é Rulo Divino. Obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.